Sabe aquela crença de que para ficar rico é só trabalhar duro? Pois é. Hoje a gente vai mexer um pouco com essa ideia. Nesta análise, vamos descobrir por que, no mundo de hoje, uma boa ideia, uma única boa ideia, pode valer muito mais do que uma vida inteira de suor e esforço. Vamos começar com a pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez, né? Como pode a gente ver pessoas que se matam de trabalhar, que acordam de madrugada, fazem hora extra e no fim do mês o dinheiro mal dá para pagar as contas? Elas sobrevivem, claro, mas não chegam a prosperar de verdade. Por que será que isso acontece? E aí que tá o grande paradoxo. A história que contam pra gente desde criança é essa. Se esforce, trabalhe duro que o sucesso vem. Só que, quando a gente olha ao redor, a realidade é outra, né? Se bastasse o esforço físico para garantir riqueza, o mundo seria um lugar bem diferente. Então, qual é o segredo que não estão contando? Olha, aqui a diferença fica bem clara. Pensa no trabalho manual. É super digno, essencial, mas tem muita gente para fazer. Se uma pessoa não pode, tem uma fila de outras esperando. É o que a gente chama de alta oferta. Agora, o trabalho mental, a criação de uma ideia, de uma solução, isso é raro. É algo único. Ninguém consegue substituir facilmente a pessoa que teve aquele insight. E é essa escassez que cria valor de verdade. E isso nos joga direto no que chamamos de economia das ideias. Antigamente, a riqueza vinha da terra, das máquinas, das fábricas. Hoje, as maiores empresas do planeta nasceram de uma única coisa: uma ideia. Na nossa era, o bem mais valioso não é o que se tem no bolso, mas o que se consegue criar com a mente. Ok, mas isso tudo pode soar meio abstrato. Então, que tal a gente ver como isso funciona na prática? Vamos olhar para alguns exemplos que no começo pareciam até piada, mas que acabaram gerando fortunas. Nosso primeiro caso começa com uma cena super comum. Um cara num parque jogando frisbee pro cachorro. Ele percebe uma coisa boba. O sol forte estava atrapalhando o bicho, que não conseguia pegar o disco de jeito nenhum. Um probleminha pequeno, quase insignificante. E dessa observação simples, surgiu uma ideia que, vamos combinar, a maioria das pessoas acharia ridícula. Óculos de sol para cachorro? Fala sério, quem é que compraria um negócio desses? Parecia uma piada. Mas o detalhe é, ele não jogou a ideia fora. E o resultado? A empresa, que ele chamou de Doggles, virou um negócio multimilionário. Isso mesmo, mais de 3 milhões de dólares. Uma ideia que parecia boba, nascida de uma observação simples, virou riqueza de verdade. Isso mostra uma coisa: o valor de uma ideia não está no quão séria ela parece, mas no problema que ela resolve. Não importa o tamanho. Agora, vamos para outro exemplo. Imagina um jovem em Londres, pegando ônibus todo dia, como milhares de outras pessoas. Ele não tinha grana, não tinha contatos importantes, ele só tinha os olhos bem abertos e a mente funcionando. Ele olhou para os pontos de ônibus e enxergou que ninguém mais via. Um espaço de publicidade perfeito sendo desperdiçado. Ficava bem na altura dos olhos de quem estava no segundo andar dos famosos ônibus vermelhos de Londres. A ideia era tão, mas tão simples que chega a ser chocante que ninguém tenha pensado nisso antes. Ele foi lá, apresentou a ideia para um banco que, na hora, viu o potencial e investiu pesado. E olha só que incrível, só pela ideia, antes mesmo de qualquer trabalho ser feito, ele recebeu um pagamento inicial de 6 milhões de libras. E ainda garantiu royalties anuais que podiam chegar a 8 milhões. Ele não precisou pregar um único cartaz. O valor dele estava todo na ideia. Tá, essas histórias são fantásticas, mas elas levantam uma questão bem importante. Se as ideias podem ser tão poderosas assim, por que a gente não vê mais gente transformando suas sacadas em realidade? Vamos entender agora o que nos impede. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, literalmente. Todo mundo tem um cérebro, a maior máquina de gerar ideias que existe. Então, o que acontece no meio do caminho entre a ideia surgir na cabeça e ela virar algo real? Para entender isso, vamos voltar para uma lei básica da economia: oferta e procura. Pensa numa garrafa de água. No supermercado, cheia de outras opções, ela custa uns R$2. Agora, a mesma garrafa de água, no meio do deserto, onde ela é a única salvação, ela vale tudo que uma pessoa tiver. Habilidades e ideias funcionam do mesmo jeito. O trabalho manual é a água no supermercado. Uma ideia única e genial é a água no deserto. E aqui está o ponto central. Na maioria das vezes, somos nós mesmos que matamos nossas melhores ideias. É o medo de dar errado, o medo de passar vergonha, de parecer ridículo, ou aquela mania de querer que tudo esteja perfeito antes de começar, sabe? Esses são os assassinos silenciosos que impedem a gente de agir. E muito disso vem de um condicionamento social bem profundo. A gente cresce ouvindo que o caminho seguro é estudar, tirar nota boa, arrumar um bom emprego e seguir as regras. A gente é treinado para ser bom em obedecer, em executar tarefas e não em questionar, em criar e inventar. Essa mentalidade acaba podando a nossa criatividade.
Mas olha, a boa notícia é que dá para virar esse jogo. Não é uma questão de sorte, é uma questão de método. Então vamos para a parte final, para um plano bem prático de 4 passos para a gente conseguir liberar e agir em cima das nossas próprias ideias. O plano é bem direto, mas muito poderoso. Primeiro, é preciso reconhecer: qualquer cérebro é uma máquina de ideias. Segundo, tem que experimentar, testar, sem medo de errar. Ninguém acerta de primeira. Terceiro, a crença tem que partir de dentro, antes de qualquer outra pessoa acreditar. E por último, é preciso conectar essa ideia a algo maior, seja um parceiro, uma causa, uma missão. É isso que dá força de verdade. E essa parte aqui talvez seja a mais importante de todas. Pensa nos produtos que a gente ama hoje, como os celulares. As primeiras versões eram super rudimentares. Eles não esperaram a perfeição para serem lançados. Eles foram melhorando com o tempo, com a ação, com o feedback do mundo real. A proporção é mais ou menos essa. A ideia é só a faísca, sabe? Talvez 10% do processo. Os outros 90% são a execução. É a persistência, os ajustes no meio do caminho, a coragem de continuar mesmo quando as coisas dão errado. A riqueza não está na ideia parada, mas na sua implementação. E a gente termina com essa reflexão. Óculos para cachorro e anúncios em ponto de ônibus pareciam ideias ridículas no começo. Então fica a pergunta no ar. Qual ideia que parece boba, ou pequena demais, ou meio impossível está sendo ignorada por aí? Talvez, só talvez, seja hora de dar uma chance para ela.